homens choraram tanto, de tanta angústia, de tanta tristeza, que perderam as suas forças. Eles choravam demasiadamente, porque guerreiros também choram, guerreiros também derramam lágrimas, e chorar muitas vezes, queridos irmãos, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, chorar é sinal de sensibilidade. Tem muita gente, inclusive tem um ditado aí fora que diz que o homem que é homem não chora, mas eu quero dizer aqui nessa noite que o homem que é homem espiritual chora, e chora muito, porque é sensível, tem sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que aqueles guerreiros, aqueles homens que estavam acostumados a grandes pelejas, a grandes batalhas, eles choraram até perder as forças, a chegar até o ponto de querer apedrejar Davi, porque eles entendiam que Davi era um dos culpados por aquela situação. E diz a Bíblia que Davi então foi buscar a direção do Senhor, e quando ele ora a Deus, ele pergunta a Deus: perseguirei os amalequitas? E Deus disse: persegue-os, e eu vos darei nas vossas mãos. E a Bíblia diz que Davi então renova suas forças, convoca aqueles 600 guerreiros, e começam e caminham em direção para perseguir os amalequitas. Meus irmãos, aqui nós aprendemos algumas lições, a qual quero passar para os irmãos de forma rápida. No versículo 10, nós aprendemos que guerreiros também se cansam, os líderes também se cansam. Aqueles que estão na frente da batalha muitas vezes precisam demonstrar força, precisam demonstrar que são fortes, mas eles também se cansam. Aqueles que estão na frente da batalha também são homens, são humanos, e eles se cansam, eles choram, eles se entristecem, eles também têm emoções, eles também têm sentimentos. E foi isso que nós vimos aqueles homens, quando diz a palavra, aqueles irmãos, que eles caminharam até perseguir os filisteus. Mas durante o trajeto, diz a Bíblia que 400 daqueles homens tinham força suficiente para prosseguir. Porém, 200 daqueles homens perderam as forças, não conseguiram seguir adiante. Diz a palavra, aqueles irmãos, que 200 daqueles homens tiveram que ficar parados, tiveram que parar em determinado ponto, porque eles estavam cansados, eles estavam vindo de uma batalha, eles estavam vindo de uma frente de batalha, e segundo os historiadores, eles caminharam durante 145 quilômetros de onde eles estavam até a cidade de Ziclag, e eles estavam extremamente cansados. E agora, queridos irmãos, eles não tinham forças para prosseguir perseguindo os amalequitas. Então aqueles 200 homens param, e diz a Bíblia, queridos irmãos, que eles vão até um lugar chamado Ribeiro de Besor. E é interessante que quando a gente vai verificar o que significa a palavra Besor, Ribeiro de Besor, significa lugar refrescante, significa lugar de descanso. E aqueles homens conseguiram chegar até aquele local. Aqueles 200 homens pararam naquele local para descansar, porque eles não davam conta de continuar. Aleluia! Queridos irmãos, aqueles homens muitas vezes representam cada um de nós, que cansado das pelejas da vida, cansado das lutas, cansado das decepções, cansado das frustrações, cansado das batalhas, muitas vezes nós paramos e não temos força para continuar, não temos força para prosseguir. O próprio Davi, a Bíblia registra que certa feita ele estava numa batalha e ele se cansou de tanto que ele batalhou, de forma que Isbi-Benob, ele queria matar Davi, porque ele já tinha uma espada preparada para matar Davi. Se não fosse um dos guerreiros de Davi socorrer Davi naquele momento, Davi teria sido morto. Então, os guerreiros também se cansam. E nós muitas vezes, queridos irmãos, temos que compreender isso. Muitas vezes nós olhamos para os guerreiros, achamos que eles são super-homens, achamos que eles são invulneráveis, mas eles também se cansam e carecem de orações, e carecem de cuidados, e carecem de compreensões. Eu tenho uma amiga, queridos irmãos, que ela já está com quase 80 anos de idade, e ela foi uma mulher muito guerreira, ela foi uma mulher de muita oração, uma mulher de muitas vigílias, uma mulher que trabalhava ativamente na obra do Senhor, evangelizando, fazendo a obra com um grande despreendimento. E às vezes quando eu conversava com ela, conversa até hoje de vez em quando, e ela é saudosista, ela começa a falar, eu me sinto, ela disse, eu sinto que eu estou desviada, que eu não tenho mais força para fazer a obra de Deus. Aí eu tenho que dizer para ela, minha irmã,
aleluia, você aproveitou bem o seu tempo, quando a irmã tinha força, a irmã fez, a irmã realizou. Agora é tempo da irmã apenas interceder, agora é tempo da irmã descansar, porque essa irmã não tem força, mas Deus conhece as suas obras, Deus conhece o seu trabalho. Eu tenho que levar uma palavra de consolo para ela, para que ela se sinta bem, porque ela se sente culpada de não ter mais forças. Mas, irmãos, os guerreiros também se cansam. Aleluia. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto nós temos força, enquanto nós temos entusiasmo, enquanto nós temos condições de caminhar. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com alegria. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que guerreiros também se cansam. Mas eu louvo a Deus pelo que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e não se cansarão e nem se fatigarão. Aleluia. Se você está se sentindo cansado, saiba que tem um Deus que te fortalece nesta noite. Ele te dá força para você caminhar mais um pouco, Ele te dá força para você saber que Ele está contigo neste momento difícil. Deus é aquele que nos fortalece, e Ele está aqui nesta noite para renovar as suas forças. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo também, meus irmãos, que Deus tem sempre um lugar de descanso para os seus guerreiros. Deus tem sempre um lugar de descanso. Como eu disse, que aquele local onde aqueles homens pararam, eles foram até o ribeiro de Besor, que significa, em hebraico, significa lugar de refresco, lugar refrescante. E ali eles tiveram condições de descansar. Ali eles tiveram água fresca, ali eles tiveram um lugar refrescante para descansar das suas pelejas, das suas batalhas. Aí eu me lembro do que diz Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus se volta para o seu povo e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Em Jesus nós temos descanso, em Jesus nós temos renovo, em Jesus nós temos restauração. Aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, nesta noite, se você está cansado das suas pelejas, descanse em Jesus. Aleluia. Conforme diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em Jesus nós temos descanso. Descansa no Senhor. Aleluia. Aí eu aprendo mais uma coisa. Aleluia. Que mesmo descansando, nós podemos ser úteis. Note que quando eles ficam ali naquele local, eles ficam guardando a bagagem, porque aquelas campanhas, aquelas tropas carregavam muita bagagem. E eles então ficam com a bagagem principal, guardando aquela bagagem. E quando eles guardam a bagagem, a tropa, aqueles 400 homens, têm condições de prosseguir mais livremente, e tem condições de alcançar os seus inimigos. Louvado seja Deus. Nos dias atuais, queridos irmãos, o que significa proteger a bagagem? Nos dias atuais, proteger a bagagem significa proteger os fundamentos da igreja. Aleluia. Guardar a bagagem nos dias atuais significa guardar os marcos da igreja. Guardar a bagagem significa manter a sã doutrina. Aleluia. Guardar a bagagem significa deixar um legado exemplar para aqueles que estão chegando agora. Nós que estamos guardando a bagagem, nós somos o exemplo daqueles que estão chegando agora. Nós temos algo a transmitir para eles. Eles precisam daqueles que estão guardando a bagagem para transmitir algo novo, para transmitir esperança, para dizer para eles: olha, você vai conseguir vencer, olha, você vai chegar lá. Eu já passei por isso, foi difícil, mas Deus me deu vitória. Aleluia. Foi difícil, mas Deus me deu graça. Foi difícil, mas o Senhor caminhou comigo, o Senhor me carregou no colo nos momentos mais difíceis. Isso significa guardar a bagagem. Aleluia. Você que está guardando a bagagem, aleluia, não fique triste, porque talvez você não consegue mais estar na frente de batalha, na frente das pelejas, mas você é alguém que pode ser um intercessor, você é alguém que pode ser um conselheiro, você é alguém que pode passar um legado de esperança de que vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, lá no versículo 22,
aqueles homens, depois daquela batalha, a Bíblia diz que eles conseguem vencer os amalequitas. A Bíblia diz que eles conseguem vencer de uma forma tremenda, que eles conseguiram recuperar toda a sua casa, toda a sua família. Ninguém se perdeu. Recuperaram as esposas, recuperaram os filhos, recuperaram tudo, e ainda houve muito despojo, porque Deus deu vitória para aqueles 400 guerreiros que seguiram até o final. Aleluia! Mas aqueles 400 guerreiros só conseguiram ter essa vitória porque ficou alguém atrás guardando a bagagem. Muitas vezes nós vamos na frente de batalha, nós vamos na frente da peleja, mas tem alguém na retaguarda, intercedendo, orando, buscando, aleluia, jejuando, consagrando em nosso favor. Aquilo nos dá graça, aquilo nos dá ousadia. Eu me lembro de que Moisés, ele estava no monte, Josué estava no campo da peleja, estava no campo de batalha, e a Bíblia diz que enquanto Josué estava na peleja, Moisés ficou no monte, e a Bíblia diz, queridos irmãos, que Moisés levantava as mãos, e enquanto Moisés intercedia, o povo de Israel prevalecia. Enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia na peleja. Aleluia. Mas diz a palavra, irmãos, que quando os braços de Moisés se cansavam, ele tinha que abaixar os braços, Israel começava a perder a batalha. Até que Arão e Hur percebeu, e diz a palavra então que Arão e Hur vieram, puseram uma pedra para que Moisés se assentasse. Arão se assentou, ficou de um lado, e Hur ficou do outro lado, levantando os braços de Moisés. E aí, queridos irmãos, os braços de Moisés permaneceram de pé, intercedendo até o final, até que o exército de Israel passou o fio da espada todo o exército dos amalequitas. Louvado seja Deus! Enquanto tiver Moisés com as mãos levantadas e intercedendo, nós vamos vencer essa peleja. Enquanto tiver alguém clamando, enquanto tiver alguém guardando a bagagem, nós vamos vencer essa batalha. Aleluia! Nós precisamos daqueles que estão guardando a bagagem. E diz a Bíblia, que no versículo 22, que quando eles se voltaram com os seus despojos, com tudo aquilo que eles recuperaram, com tudo aquilo que eles tomaram dos amalequitas, aqueles homens de mau coração que estavam com Davi, não queria repartir o despojo para aqueles 200 que ficaram para trás guardando a bagagem. Eles disseram assim: olha, vocês peguem suas esposas, seus filhos e vão embora. Mas Davi não se conformou. Ele disse: não, meus irmãos, do mesmo jeito que nós que estávamos na frente da batalha vamos receber a recompensa, aqueles que ficaram guardando a bagagem também vão receber a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem recompensa para todos nós. Aleluia. Deus tem recompensa para você que está na frente da batalha. Deus tem recompensa para você que está lá no evangelismo pessoal. Deus tem recompensa para você que está no sítio de oração. Deus tem recompensa para você que é conselheiro, que é conselheira. Deus tem recompensa tanto para uns quanto para outros, porque o nosso Deus é um Deus galardoador. Aleluia. E está aqui nesta noite para dizer a você que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Hebreus 6:10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você realizou, talvez você não tenha força mais para fazer hoje, mas você já fez. Isso está registrado nos memoriais do Senhor. Aleluia. É por isso que eu gosto muito de honrar aqueles obreiros idosos. Os irmãos se lembram que quando o pastor José Reis estava aqui, eu gostava de honrá-lo, porque eu vi que ele me sentado aqui, já de avançada idade, mas eu sabia que tinha uma história atrás. Tem uma história na vida daquele homem. Nós temos aqui o nosso pastor Francisco, que ainda não está na situação do nosso irmão José Reis, pastor José Reis, mas nós sabemos que tem uma história. Aleluia. Quantas igrejas o Senhor dirigiu, quantos trabalhos ele fez, quantas vezes andou a pé, quantos conselhos ele deu, quantas intercessões, quantos, irmãos, é muita coisa, mas Deus não se esquece das nossas obras. Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Levante a tua mão nesta noite e adore e glorifique o nome do Senhor. Trabalhe com afinco, trabalhe com dedicação, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe. Quero agora transmitir, agradecer aos irmãos por tudo que as palavras que nós recebemos, e dizer aos irmãos o seguinte:
Estou um tanto apreensivo, porque eu sabia que esse dia ia chegar, mas eu não sabia como seria. Eu não sabia como seria. Mas eu disse aos irmãos que estava acontecendo da maneira que eu pedi ao Senhor. Eu não sabia de fato quem seria a pessoa que ia ficar aqui. Mas eu orei a Deus, intercedi, clamei ao Senhor. E está acontecendo conforme o desejo do meu coração. E quem vai ficar aqui com os irmãos é alguém zeloso. Quem vai ficar aqui com os irmãos é pessoa amorosa, pessoa que gosta de fazer a obra. Então eu estou assim, por um lado, apreensivo porque estou saindo, né? Mas por outro lado também eu tenho a felicidade de estar sendo muito bem recebido ali no Jardim Goiás. Creio que tudo isso também é oração de vocês, e Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Mas eu quero dizer aos irmãos que a congregação do Xangri-Lá marcou a minha história, marcou algo na minha vida. Porque nós chegamos num momento muito difícil da nossa vida. Nós viemos, até ela já falou como foi a chegada dela aqui. Eu, por outro lado, eu estava já há 35 anos numa congregação. 35 anos numa região, uma congregação numa região. Sendo 12 anos, sendo 7 anos numa congregação e 28 em outra congregação. Então, os irmãos imaginam o apelo que tinha, ainda tem naquela região. Então havia uma preocupação muito grande no meu coração de como nós seríamos recebidos nessa região. Então sou grato a Deus, eu sempre me lembro da forma que o pastor Ian me recebeu aqui na região e da forma que a igreja do Xangri-Lá me recebeu. Eu me senti em casa. Isso foi para mim um consolo, isso foi para mim, eu posso dizer que foi um Ribeiro de Besó, um lugar refrescante, né? Me senti bem, me senti em casa, sentia saudade lá da minha região, mas sentia acolhido, né, na igreja do Xangri-Lá. Eu quero pedir aos irmãos continuem assim, acolhendo quem chega, porque quem procura, quem chega, não sempre espera algo, espera um bom acolhimento, e isso é muito bom, isso é muito gostoso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero até dizer para o novo dirigente que de vez em quando eu não vou resistir, talvez eu apareça na casa de alguém. É de praxe quando nós saímos de uma congregação, a gente não fica voltando lá sempre para deixar para dar liberdade para o novo dirigente trabalhar, né? Mas quando eu for na casa de alguém, eu vou porque eu quero matar a minha saudade, quero rever alguém, quero matar a saudade, não quero saber de como está a congregação, eu tenho certeza que ela vai estar em boas mãos, mas eu quero rever vocês, amém, gente? Então que Deus abençoe vocês por tudo que vocês fizeram por mim, a forma que vocês me abraçaram, e pedir perdão também por não ter feito mais. Está fazendo 2 anos, 5 meses e 7 dias que nós assumimos a direção da igreja. E no outro período, depois de 3 anos e pouco, eu estava aqui como segundo dirigente, trabalhando ao lado do pastor Ezequiel, com muita alegria, mas como primeiro dirigente, 2 anos, 5 meses e 7 dias. E para mim foi muito gratificante, tenho aprendido muito com vocês, e aquilo que eu aprendi com vocês eu vou levar adiante. Amém? Que Deus possa recompensar vocês por tudo quanto vocês fizeram por mim, pela minha esposa, em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Amém. Francisco Casado, meu filho, o senhor que é o nosso pai aqui de todos, né? O senhor representa aqui por mais tempo essa congregação, e o senhor vai fechar aqui esse momento de
despedida do nosso pastor. Logo depois eu quero passar a palavra para o pastor Ieron.